Olá, um excelente sábado para você, sintonizado aqui na tela da Band Triângulo. Estamos começando mais um Donos da Bola, mais uma semana de quarentena, mas tem assim, tá assim de assunto para a gente debater no nosso programa de hoje. E como sempre, a gente está com os nossos comentaristas, Ronei Bentes. Tudo bom, seu Ronei? Tem destaque para nós? Tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui. Tá sobrevivendo à quarentena, Ronei? Com muito sacrifício, né? Mas a gente tem que passar por isso, né? E tomara que passe rapidamente. Agora, não só os jogadores estão passando por momentos difíceis, os árbitros também. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É verdade, tem árbitro, inclusive, do futebol mineiro trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. Matheusada, tudo bem, seu Matheusada? Tudo bem, Ronei, tudo bem, Vitor? Também conhecido como Matheusada. Alguns dizem por aí Matheusada. As pessoas estão com fome com a minha letra, né? Exatamente. Bom, mas certo. Enfim, boa tarde a todos. O meu destaque vai para mais uma semana que a gente não tem definições sobre o campeonato, enfim, vamos debater sobre isso ao longo do programa. Maravilha, e a gente já tem convidado chegando aqui no começo do nosso programa, xerifão da zaga do Uberlândia nesse ano, que com certeza também tá meio sem entender como que tá essa questão na quarentena, direto do sul de Minas, direto de Juruáia, a terra da lingerie. O zagueirão Plínio do Uberlândia Esporte Clube. Tudo bom, Plínio? Prazer receber você aqui nos nossos Donos da Bola. Olá, tudo bem? Tudo bem a vocês? É um prazer estar participando dos Donos da Bola com vocês. E estamos aqui também, tentando entender essa pandemia, um momento difícil acho que para todo mundo. E a gente está esperando aqui as definições para ver o que acontece sobre o nosso esporte. Ô Plínio, eu aproveito e já faço a primeira pergunta para você. A gente até trouxe na semana passada a palavra do presidente Flávio Gomide, falando sobre a suspensão dos contratos dos atletas e da própria comissão técnica. Me fala como que foi esse fechamento de acordo entre vocês. Você ainda é atleta do... A gente pode dizer que você ainda é atleta do Uberlândia, os seus colegas também. E se você está na expectativa, será que volta o Campeonato Mineiro? Eu saí muito cedo de Uberlândia, quando começou a pandemia aí, a gente foi liberado dos treinos, eu já vim para minha cidade, eu não fiquei em Uberlândia, então eu não tive essa conversa pessoalmente com o presidente, com o Fabrício, sobre essa paralisação de contrato, o retorno em maio, então comigo ainda não foi definido nada desse tipo, a gente tem conversado um pouco pelo telefone. A tendência que a gente sabe que eles me passaram que a probabilidade é muito grande de retornar em maio para fazer esses 2 jogos, então o planejamento acho que do Uberlândia é esse, retornar, mas eu tô aqui no sul esperando ainda definir, porque isso é uma coisa incerta ainda, né? A probabilidade é grande de voltar, mas é uma coisa incerta para todos nós. Ronei Bentes. E diante dessa situação, Plínio, o que está projetando aí para o segundo semestre? A gente sabe que o Uberlândia tem calendário só até o término do Campeonato Mineiro, mas os jogadores, evidentemente, têm que ir em busca de novos mercados, né? E aí, como é que fica a situação num caso como esse? Você já está pensando no que fazer no caso do encerramento ou não do Campeonato Mineiro? Pois é, Rony, acho que todo jogador que tem contrato só o primeiro semestre, com certeza pensa no segundo, né? Mas agora com todas essas indefinições que essa pandemia causou, acho que não só no esporte, mas em todas as áreas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Clubes que têm segundo semestre, ninguém está contratando, ninguém sabe quando começa o brasileiro, então está muito, muito parado as coisas no esporte. Então a gente primeiro agora está esperando uma definição do Campeonato Mineiro, né? Eu tenho contrato com o Uberlândia até o final desse mês, mas a gente fica na expectativa de se terminar logo, quando pode voltar ao futebol normalmente, para a gente poder se empregar no segundo semestre, porque o Uberlândia esse ano não tem, né, o segundo semestre para disputar, tomara que tenha o ano que vem, mas acho que todo jogador que tem contrato que termina agora fica nessa expectativa de se empregar logo, né, porque ficar o ano inteiro parado é muito ruim, então a gente vive essa expectativa, então vamos esperar que isso possa se resolver o mais rápido possível, essa pandemia passar, tudo melhorar e o futebol possa voltar ao normal mais rapidamente. Matheusada. E agora, Plínio, entre vocês jogadores, qual que é o comentário que vocês têm? Vocês têm informações de que pode voltar? Como é que está a expectativa para vocês? Olha, Matheus, a gente fica acompanhando muito pela internet, né? Hoje eu tive uma conversa esses dias com o Fabrício também, que é diretor, né? Fabrício Tavares. A federação quer terminar dentro do campo, né? A gente ouviu algumas reportagens que ele não cogita terminar o campeonato
por encerrado agora, que ele vai arrumar vaga para disputar isso em maio. Então a gente tá aguardando, tomara que isso possa decidir dentro do campo mesmo. Nossa expectativa é grande, quem sabe de voltar aí em maio, para a gente fazer esses 2 jogos, quem sabe que aí classificar o Uberlândia para a Série D, acho que é um objetivo do clube, né? Se terminasse hoje, estaria classificado, mas a gente fica em casa, sem sair, na grande expectativa de retornar. Ô Plínio, eu faço agora uma pergunta para você sobre dentro de campo. Você tem uma vasta trajetória no futebol do interior, principalmente fez história no Botafogo de Ribeirão Preto. Vendo para Uberlândia, o que você puxa de mais positivo dessa sua passagem, por enquanto, até o Uberlândia, até agora, né, essa sua passagem pelo Uberlândia? E queria que você falasse também sobre o Luizinho Lopes, porque vocês começaram o campeonato sob aquela desconfiança, inclusive o setor da zaga sendo muito cobrado pela torcida, e o Luizinho parece que mudou o esquema de jogar de vocês. O que você puxa de mais positivo dessa sua passagem até agora pelo Uberlândia e do trabalho do Luizinho? Olha, o Uberlândia foi uma adaptação muito rápida, né? Um clube muito bom de trabalhar, onde você é muito bem recebido por todos os funcionários, por todos os torcedores. Então, eu já tinha esse projeto de jogar no Uberlândia uns 2, 3 anos atrás, a gente já teve contato, mas nunca deu certo. E esse ano eu estava encerrando um contrato de 2 anos com o Botafogo, eu tive uma conversa com o Fabrício, eu queria ficar mais perto de casa, falei com ele, se fosse para jogar aqui em Minas, eu só ia para o Uberlândia, e acabou dando certo. Então a gente se sente feliz, tomara que a gente consiga o objetivo principal do clube, que é a Série D, e se terminasse hoje a gente estaria com esse objetivo, e vamos ver se termina dentro do campo, a gente encerrar da melhor maneira possível. E com a chegada do Luizinho, né, a gente não começou tão bem o campeonato. Acho que não é difícil falar o que aconteceu. A gente teve vários pênaltis perdidos, não conseguia ganhar, aquele sofrimento para tentar ganhar e as vitórias não vinham, até jogando bem alguns jogos, como foi na estreia contra o Atlético. E aí depois da demissão do Surian veio o Luizinho e nos deu um ânimo novo, né? O Luizinho, acho que quando está na situação dessa, precisa de um treinador que chega, dá uma chacoalhada no elenco, cobre algumas coisas, e o Luizinho fez isso com todo o grupo, com todo o elenco, e nós nos reagimos, né, que é o mais importante, e fizemos uma campanha excepcional no comando do Luizinho, nesses jogos que ele teve, acho que foi 5, se não me engano, 3 vitórias, 2 empates, uma derrota para o Cruzeiro, mas acho que ele mudou esse ânimo, um treinador jovem, estudioso. Ronei Bentes, última pergunta para o zagueirão Plínio. Eu perguntaria o seguinte, quando o campeonato foi paralisado, eu disse aqui que, na minha opinião, o Uberlândia seria o maior prejudicado, porque estava realmente em ascensão na competição. Você pensa da mesma forma também, ou Plínio, acha que o Uberlândia poderia realmente almejar até uma classificação para a semifinal do campeonato? Que a gente vinha num momento tão bom, né, vinha numa crescente, e essa paralisação com certeza nos prejudicou. A gente tinha 2 jogos ainda, tinha mais um em casa, tem ainda, né, se for jogar contra o Vila. Então a probabilidade é muito grande da gente conseguir um bom resultado, e tínhamos um último jogo fora contra a Tombense. Então acho que com certeza foi muito prejudicial para a gente essa paralisação. E a gente vinha numa crescente muito grande, né, o time bem encaixado, todos aqueles jogadores que saíam, entravam outros, davam conta do recado. Então com certeza nós fomos bem prejudicados e esperamos que isso possa retornar, se manter o elenco aí, a gente fazer esses 2 jogos. Quem sabe aí a gente possa almejar alguma coisa aí, 2 vitórias, quem sabe a gente possa brigar até em cima, chance remota, mais uma vaga para a Copa do Brasil, mas com certeza a gente foi muito prejudicado com essa paralisação. Tá certo, o xerifão Plínio, zagueiro do Uberlândia Esporte Clube, que está lá no sul de Minas, aproveitando, cuidando dos entes queridos nessa quarentena. Eu espero que a gente se veja ainda aqui em Uberlândia, que esse campeonato retorne, que pelo menos termine dentro de campo. E foi uma honra falar contigo. Aproveite, os donos da bola sempre com espaço aberto para você e para todos do Uberlândia Esporte. Muito sucesso na carreira, viu, Plínio? Obrigado, eu que agradeço a vocês pela oportunidade. A gente está falando aqui um pouco do Uberlândia, nesse momento tão difícil para todos, né? Acho que todos se cuidando. E torcendo e rezando para que isso passe logo, que a gente possa retornar às nossas atividades normais, não só no esporte, mas em todas as áreas, toda a cidade, tudo parado. Um abraço para vocês 3 do programa e quem sabe a gente possa voltar dentro de campo e estar de novo em Uberlândia. Com certeza, esse Plínio, zagueiro do Uberlândia Esporte Clube, falando com exclusividade conosco dos donos da bola.
Agora eu quero falar com quem tem plano de saúde da RN, para que você possa receber informações sobre a Covid-19 sem desrespeitar as recomendações da OMS de ficar em casa. A operadora disponibiliza um chat exclusivo de atendimento. No conforto da sua casa, você vai poder conversar e tirar suas dúvidas sobre o vírus com um profissional de saúde. Para acessar o chat, basta entrar no site ou no aplicativo. O horário de atendimento é de domingo a domingo, das 8 às 18 horas. Além do chat, você também pode conversar com o médico por telefone através do número 0800 737 3838, opção 2. Ele está disponível 24 horas e todos os dias. Todas essas medidas são para proteger você, porque tudo que a RN Saúde faz é pensando não só na sua saúde, mas também na sua segurança. Por isso, fique em casa e use essas ferramentas para se informar à vontade. RN Saúde, todos por todos. Agora a gente comenta rapidinho, né? Essa entrevista do Plínio, eu achei muito bacana. Ele falou com um cara consciente, né? E com uma grande história no futebol, né, Ronei? Um dos jogadores mais experientes desse 35. grupo. 35 anos, né? Uma passagem muito boa pela Caldense também. É verdade, é verdade. Teve uma passagem excelente pela Caldense, fez história lá. E por último estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Ou seja, um jogador realmente experiente que contribuiu muito para essa reação do Uberlândia dentro do Campeonato Mineiro. E tomara que o campeonato possa retornar e que ele ainda contribua para que o Uberlândia possa buscar os seus objetivos ainda dentro da competição. Tá esperançoso que volta, né, Matheus? Pelo menos isso. Aparentemente os jogadores estão esperançosos com a volta do futebol. O Plínio, como o Ronei disse, experiente, já sabe os atalhos do campo. Conseguiu organizar o sistema defensivo, então a gente espera mesmo, né, que volte, que pelo menos seja disputado dentro do campo a reta final desse campeonato. Maravilha, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, porque nessa pandemia toda, não é? Todo tipo de profissional de saúde está sendo convocado para atuar na linha de frente contra a Covid-19. E o árbitro mineiro Igor Júnior Benevenuto, que já apitou vários jogos do Uberlândia, ele é enfermeiro e está na linha de frente do combate a essa doença terrível. Colaboração dos donos da Bola BH, a gente confere como que está o trabalho desse árbitro que também está ajudando no combate a essa doença. Roda aí. Com a paralisação do futebol, o árbitro Igor Júnior Benevenuto, que é formado em enfermagem, decidiu atender ao chamado das autoridades. Eu tive essa ideia quando o próprio governo, os próprios governantes começaram a chamar, convocar os enfermeiros, as pessoas da área de saúde para voltarem a atuar. Até mesmo aquelas pessoas que estavam de férias, aposentadas, eu comecei a perceber também que a demanda seria muito grande, né, de pessoas e que não teria profissionais capacitados para poder ajudar a população. A rotina do árbitro agora é a da unidade de saúde, mas sem deixar os treinos físicos de lado. Nós também estamos fazendo. E eu acho que vai ter um período, vai entrar em conselho de uma mini pré-temporada de pelo menos uns 10 dias. Isso está sendo estudado para que a gente possa voltar, colocar o condicionamento em dia. Não podemos deixar isso de lado agora. Igor Benevenuto tem outra profissão, mas ele lembra que essa nem sempre é a realidade entre os árbitros brasileiros. Principalmente aqueles árbitros que apitam futebol amador, alguns que apitam futebol profissional, que a sua renda principal é a arbitragem. E além da renda principal, às vezes o outro emprego que ela tinha não está tendo como trabalhar, né? A CBF deu uma ajuda agora, inicial, para os árbitros que são da CBF, que vai poder amenizar um pouco, pelo menos esse mês. Vamos aguardar para frente se terá mais alguma demanda, né? A Federação Mineira ainda não tem se posicionado e está buscando recursos com a CBF, porque a arrecadação da Federação Mineira caiu muito, né? Questão de patrocinadores, porque os campeonatos estão parados. Estamos tentando ajudar esses outros árbitros da melhor maneira possível, pelo menos com alimento para se sustentar, pelo menos inicial desses meses aí. Ronei, isso casa com o que você falou no começo do seu comentário, não é? Os árbitros estão com pouco auxílio, não é? Às vezes eu me pergunto para que servem as federações estaduais, não é? Porque... Para atrapalhar time do interior. Atrapalhar time do interior. Porque é o seguinte, meu amigo, quando o time que... Hoje em dia, hoje já é diferente, mas antigamente a renda era dividida por 3. Não era? Pelos 2 times que entram em campo e pela federação. E sendo que o dinheiro da federação é garantido. Se tiver público ou não, as taxas da federação são garantidas. E hoje, inclusive, me parece que um time para entrar em campo, ele tem que pagar o boleto da arbitragem antes, durante a semana. Porque antigamente não, o dirigente esperava terminar o jogo, ia na bilheteria, pegava a renda do jogo e pagava o árbitro.
se não pagava, dava um cheque e tal, e era aquela correria depois para cobrir. Hoje não. Hoje a federação emite um boleto na semana do jogo, o clube tem que pagar a taxa de arbitragem, todas as taxas da federação, para que no final de semana tudo já esteja organizado. E agora, quando os árbitros principalmente precisam, ou até os mesmos clubes precisam das federações, elas simplesmente viram as costas. A CBF não, a CBF já definiu que vai pagar as arbitragens, vai antecipar as taxas de arbitragem para os árbitros do seu quadro aí, caso eles voltem a apitar aí ainda este ano, aí me parece que essas taxas serão descontadas. E isso também casa com a situação de muitos jogadores, né? Até essa semana, Matheus, a CBF anunciou um auxílio, acho que 19 milhões de reais para times da Série C e da Série D, mas ainda tem muito time que vai ficar de fora, mas pelo menos é um apoio nesse momento em que está tudo parado, né? Não tem de onde tirar dinheiro para pagar esse pessoal. Exatamente, a gente tem exemplos aqui da região de times que liberaram todo mundo, Patrocinense e o RT, são 2 exemplos que a gente pode trazer. E que o dinheiro, infelizmente, falou mais alto. Não tem como custear todos os jogadores sem ter nenhum tipo de renda. Então, fica difícil a situação. Eu queria fazer um parênteses, porque a gente cita muito a situação dos atletas, eles não vão receber e tal, mas a gente sabe que muitos árbitros não são só árbitros, eles têm uma segunda profissão. Como o Igor, por exemplo. Exatamente, e a arbitragem é como se fosse uma renda extra que eles possuem, né? E acaba que prejudica, porque se eles estão precisando da renda extra, porque a situação não está fácil. O trabalho principal está parado e a renda extra também não está funcionando, né? Bom, a gente segue trazendo informações de Belo Horizonte, a gente traz agora um resumo da semana de Atlético e Cruzeiro. Roda aí pra gente. Depois de quase 10 anos, o lateral Patrick se despediu definitivamente do Atlético. Foram 187 jogos e 12 gols pelo clube. O jogador teve uma história bastante folclórica e viveu um misto de amor e ódio. Mariano, de 33 anos, que já jogou pelo Galo e que está hoje no Galatasaray da Turquia, pode suprir a vaga de Patrick. Outro jogador pode chegar para reforçar o setor ofensivo. É o atacante Keno. Ex-Palmeiras, o velocista de 30 anos está no Piramides do Egito, mas não pretende permanecer. Alexandre Matos seria um trunfo do Atlético nesta negociação. O Cruzeiro também está de olho em reforços e a chegada de Regis já é dada como certa na Raposa. O jogador de 27 anos já acertou os detalhes com o Bahia e a oficialização deve acontecer nas próximas semanas. Alô, amigo da Band Triângulo, um abraço a todos vocês, é um prazer muito grande mais uma vez falar com todos aí. Numa semana em que as coisas continuam paradas por aqui, o que está sendo discutido é um incômodo que há para o torcedor, por exemplo, do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu, vive a pior temporada da sua história, mas uma temporada que, de forma angustiante, está parada. Ou seja, o Cruzeiro fora do G4, o Cruzeiro já com um novo treinador, o Cruzeiro já com um novo diretor de futebol, mas tudo parado. Ou seja, não há como se recuperar dentro da temporada que não tem jogo. Então, o que isso vem apontando para todos nós? É que quanto mais o tempo for passando, mais perto fica a possibilidade de o Cruzeiro entrar no ano do seu centenário jogando ainda a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, essa pandemia veio realmente numa temporada, num ano complicado, que era o pior ano do Cruzeiro, veio exatamente a pior pandemia dos últimos 100 anos, veja você. E pelos lados do torcedor atleticano, a coisa obviamente vista de um outro ângulo, também é complicadora, né? Porque veja você, o torcedor atleticano está bravo, porque num ano em que a diretoria faz, diferentemente dos anos anteriores, boas contratações, traz o maior técnico da história do Atlético, alguém vai dizer, não, mas e o Tele Santana? Calma, eu estou falando de rótulo, né? O Sampaoli é conhecido mundialmente e hoje é técnico do Atlético. Aí traz o Sampaoli, aí traz o Alexandre Matos, tido e havido como o maior executivo do futebol brasileiro, faz boas contratações, né? E o torcedor, o que acontece com ele? Não consegue ver o time jogar, não consegue ver a evolução do time nas mãos do Sampaoli. Por quê? Porque não tem jogo, porque está tudo parado. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é, será que quando passarmos dessa fase e tudo voltar, e o futebol voltar, vai voltar ao que era antes? Vai voltar pior ou vai voltar melhor?
É a pergunta que eu deixo para abrir um debate aí, para abrir uma discussão entre vocês aí da televisão e entre também as pessoas que estão em casa. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Maravilha. Regis no Cruzeiro e Patrick indo embora do Atlético. Jogador muito questionado pela torcida do Atlético, não é? Ele ia do céu ao inferno dentro do mesmo jogo, né? Às vezes a torcida gosta. Ele é um jogador de muita raça, de muita vontade, mas tecnicamente bastante limitado. Acho que vai dar certo no esporte. Tem muita gente entre os torcedores do Galo, a maioria da torcida do Atlético está vibrando com essa transferência do Patrick para o Sport Recife. Tomara que se dê bem lá. E o Regis, hein? O Regis bem no Bahia, vai para o Cruzeiro. Isso. Abraçou o projeto. A gente vê que o projeto do Bahia é um projeto bem responsável financeiramente. Tanto é que é um time que você não vê ele precisando fazer loucuras para pagamentos, enfim. Ele acaba que consegue, o time do Bahia consegue juntar as coisas. Juntar as boas peças, né? Isso, exatamente. E o Regis era uma peça importante do time do Roger Machado. Ele bate bem na bola, a gente viu ali lances que ele consegue fazer gols de falta, enfim, abraçou a causa do Cruzeiro. Vamos ver. A gente também não pode deixar de destacar, né, o Ronei, uma coisa trágica que aconteceu de quarta para quinta-feira agora, o Jair Bala, que tem uma história incrível no futebol brasileiro, no América, no Uberlândia. Situação terrível, né? Já de idade, comentarista esportivo também. O maior ídolo da história do América, o Jair Bala, não é? O maior artilheiro do América, passou também pelo Santos, na era Pelé, inclusive, não é? Foi técnico do Uberlândia, se não me engano, 2 ou 3 vezes. Aliás, grande trabalho o Jair Bala fez no Uberlândia. Eu me lembro que teve uma oportunidade que ele estava fazendo um grande campeonato mineiro dirigindo o Uberlândia. O Uberlândia estava na cabeça do campeonato, entre os 3 primeiros, e o Cruzeiro veio cá e tirou o Jair Bala do Uberlândia. Naquela oportunidade, a torcida ficou realmente decepcionada com o Cruzeiro, né? Porque veio cá e tirou o Jair Bala, mas realmente foi um grande jogador, um grande técnico, e a gente torce pela recuperação do Jair Bala. E assim como eu, você deve estar preocupado com o coronavírus, certo? Isso porque a RN Saúde montou uma estrutura online para estar perto e ajudar você a atravessar esse momento todos os dias. Você pode acompanhar às 15:45 da tarde boletins diários com notícias sobre a evolução da Covid-19 pelo Brasil, melhorias na rede de atendimento e diversas dicas sem perder o bom humor e a saúde. Pela manhã, a RN Saúde não vai deixar você parado no sofá de casa. Todo dia tem uma programação que vai da yoga até a zumba para você se manter saudável. Entre lá nas redes sociais e acompanhe, hein? E para quem é cliente RN Saúde, saiba que existe um plantão de orientação médica 24 horas por dia pelo telefone 0800 737 3838. Opção 2, e pelo chat online de 8 às 6 da tarde, onde você pode interagir na sua privacidade com profissionais de saúde. Por fim, fica o recado da RN Saúde. Para você, todos por todos. É assim que venceremos juntos a Covid-19. Dando sequência nos nossos donos da bola, agora tem dica pra gente aproveitar a quarentena. Vocês pegaram a dica de alguém semana passada e chegaram a ler? Falaram do seu livro, viu, Ronei? Viu o pessoal comentando na sua rede do Amando Pablo Odiando Escobar? Odiando Escobar. Muito bom. Realmente, muita gente gostou da dica, não é? É verdade. Posso dar 2 agora não? Pode? Eu vou falar de um livro que eu já li há algum tempo, né? Na verdade, semana passada você deu 3, né? Tinha o livro do Guga, o livro do Bernardinho e esse aí. Pode dar 2, claro. Um livro que já foi lançado há algum tempo e eu estou relendo agora, gostando muito, que é o livro do Casagrande, né? Casagrande e seus demônios. A história... Falaram muito bem desse livro. Exatamente. Então, bom, né? É uma das sugestões que eu dou. E a outra é para o pessoal ficar ligado amanhã aqui na tela da Band para assistir a final do campeonato de 1993, Palmeiras e Corinthians, aquele time do Palmeiras comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista, que tinha César Sampaio, tinha Antônio Carlos Zagueiro, Roberto Carlos, Cafu e Edmundo e etc. Uma grande atração neste domingo, a partir das 2 da tarde, aqui na tela da Band. Que inclusive é aquele time bicampeão brasileiro. Campeão num ano em cima do Vitória, no outro ano em cima do Corinthians. Eu falei do Palmeiras, mas o time do Corinthians também. Não era nada de jogar não era brincadeira não, hein? Timaço. Jogão que você não pode deixar de rever amanhã aqui na tela da Band. Às 2 horas, né? 2 horas da tarde. Bom, a minha dica, já vou passar para o Matheus, que está ansioso para falar dessa série na Netflix. É um negócio com série na Netflix, esse pessoal. A minha dica é esse livro aqui, Galvão Bueno e Ingo Ostrovsky. Fala Galvão, é uma
É uma biografia escrita a 4 mãos pelo Galvão, porque para quem não sabe, o Galvão começou na televisão na Bandeirantes. O Galvão, ele narrou Fórmula 1 pela Bandeirantes, narrou Copa do Mundo pela Bandeirantes, ele traz inclusive essa passagem dele pela TV Bandeirantes, antes dele ir depois para a Globo, teve aquela troca, o Luciano do Vale veio, depois foi o Galvão e ele se tornou um dos grandes narradores da história do esporte, passando primeiramente na televisão, na tela da Band, e eu recomendo demais esse livro, tem fotos históricas, tem história dele com Ayrton Senna, com Pelé, com gente do mais alto nível do esporte, tem até algumas fotos muito interessantes. Recomendo esse livro para vocês, que vocês acham baratinho aí na internet. Tem até em PDF para vocês poderem fazer o download. Matheusada, fala da série da Netflix. O que é essa série da Netflix? Bom, vamos lá. Sunderland até morrer. Muito bom essa série. Muito boa. Conta a história do time do Sunderland, lá da Inglaterra, que na temporada 17 e 18 foi quando começaram a filmar a série. Eles estavam na Championship, que significa que seria equivalente segunda divisão, né? à segunda divisão do campeonato inglês, e que passam por inúmeros problemas, desde jogador com problema com a torcida, diretoria, enfim, mas a torcida não abandona o time. É uma história bem legal, você fala assim, nossa, mas esse time é uma sofrência, não vai, não ganha, gente. Mas a torcida tá lá e é bem legal de ver o depoimento dos jogadores. É uma coisa, bem legal. Lançou a segunda temporada semana passada. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena assistir. Gente, tem série demais na Netflix ligada a esporte, muito filme. Eu assisti semana passada aquela Drive to Survive, que é o Dirigir para Viver da Fórmula 1. Incrível, contando a história da última temporada de Fórmula 1. Tem o filme do Fangio, que é incrível. E o que tem de jogos também passados aí que estão na TV, mostrando, né? Essa semana, por exemplo, a Copa de 1982, né? Aquele time que jogou na inauguração do Parque do Sabiá, venceu por 7-0, o primeiro gol marcado no Parque Sabiá pelo Falcão, foi para a Copa da Espanha. Venceu o antigo Eire, não é? Era a Irlanda, 7-0, jogo lá no Parque Sabiá, mais de 75 mil pessoas. E o time foi para a Copa da Espanha como grande favorito, fez uma grande campanha, mas acabou perdendo para a Itália. Agora estou revendo os jogos e chegando à conclusão seguinte, meu amigo, com Valdir Pérez no gol e Serginho Chulapa de centroavante, não dava, tava né? difícil ganhar a Copa mesmo, hein? Quem deveria ter sido? Apesar de Éder, de Júnior, de Zico, Leão de deveria ter Sócrates, sido titular? Leão? Com certeza, o Leão poderia ter sido titular daquela Copa, mas e quem na frente? Ele e o Tele Santana não se bicavam. Éder? Na frente, o centroavante titular era o Careca. O Careca se contundiu logo nas vésperas da Copa do Mundo. Aí me parece que aconteceu um problema com a inscrição do Roberto Dinamite. Tanto é que ele foi para a Copa, mas não foi escalado em nenhuma partida. O Tele Santana não teve segurança para escalar o Roberto Dinamite. Parece que teve problema de inscrição. Naquela época era um tanto quanto mais complicado. E aí o Brasil teve que encarar a Copa do Mundo com o Serginho Chulapa, era ídolo da torcida do São Paulo, fazia muito gol, criava muita confusão, mas na Copa do Mundo realmente deixou muito a desejar. E pelos jogos que a gente está vendo agora, aí a gente chega à conclusão porque que o Brasil não ganhou aquela Copa. E tinha o Reinaldo também do Galo, né? O Reinaldo não foi à Copa. O Reinaldo tinha problema de contusão também, né? Ele foi à Copa. Ele foi um dos maiores jogadores da história, mas o que ele tinha problema no joelho. Se o Careca tivesse ido para aquela Copa do Mundo, ou o Reinaldo, com certeza o final teria sido diferente. Aquela bola cruzada do Cerezo na frente da área para o Rossi pegar e fazer o gol. Seu Ronei Bentes, até semana que vem. Até a semana que vem. Tomara que a gente consiga trazer aí boas notícias para o pessoal ligado aqui na Band Triângulo. Um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, seu Matheusada. Valeu, Vitor, valeu, Ronei, até semana que vem. Valeu, pessoal. Os Donos da Bola vai ficando por aqui, sempre aos sábados, 11h30 às 18h50 na Band Triângulo. Valeu, pessoal da Polo Air também, um grande abraço também, sempre dando aquela força no figurino pra gente. Fiquem bem, até segunda-feira no Band Cidade.